Então, o primeiro exemplo de classificação que eu vou mostrar para vocês é o de nomes, como nós vimos anteriormente. Então, dado um nome como entrada para um classificador, o objetivo desse classificador é prever se esse nome é masculino ou feminino. E para isso a gente vai usar a biblioteca que a gente já vem usando em outras aulas, que é o NLTK. Que o NLTK ele provê vários conjuntos de dados interessantes que vocês podem utilizar no trabalho da pesquisa de vocês, assim como também provê uma implementação do algoritmo Naive Bayes. Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é importar o NLTK. Além disso, para ter acesso aos corpos do NLTK, vocês podem vir aqui em nltk.corpus. E daqui a gente vai baixar um corpus deles chamado de names, que é um corpus só de nomes. Aqui o meu NLTK, minha distribuição, já tinha esse corpus instalado, mas caso na de vocês não tenham, vocês podem chamar esse comando aqui, nltk.download, e passa names como parâmetro. Aí ele vai fazer o download. A primeira coisa que a gente pode fazer é acessar os elementos desse corpo. Então, para acessar todos os nomes masculinos, vocês podem fazer names.words e dar como parâmetro o arquivo mail.txt. Aí ele vai imprimir aqui uma lista de todos os nomes masculinos que ele tem. Mesma coisa para os femininos, vocês passam female. Então, a gente vai armazenar esse conjunto de dados numa lista chamada nomes etiquetados. Ok? Então aqui a gente vai iterar primeiro sobre os nomes masculinos. E aí a gente vai salvar um par. Lembrando que a gente precisa sempre de um conjunto de treinamento de pares com o documento de entrada com a sua categoria. Então aqui a gente vai passar o nome, e aqui como a gente sabe que esses nomes são masculinos, a gente vai passar aqui a categoria male e vai armazenar na lista. Aí a mesma coisa a gente faz para os nomes femininos, só que aqui a gente salva com a categoria female. Para ter um corpus bem diversificado na hora que a gente dividir o conjunto de treinamento do conjunto de teste, eu vou imprimir aqui do módulo random a função shuffle. E aí o que eu vou fazer é embaralhar os elementos desse corpus, para que fique bem distribuído em diferentes posições, elementos da categoria masculino e feminino. Então, vamos ver se está funcionando. Então tá lá, né? Lembrando que eu corrigi aqui que estava name, passei para names. Bom, uma vez que a gente baixou o conjunto de dados, o que a gente pode fazer agora é implementar uma função para extração de features. Eu vou chamar ela de extração features, e ela vai receber um nome como entrada. Então aqui agora o que a gente pode extrair de um nome é, como a gente mostrou no vídeo anterior, a primeira letra e a última letra de cada nome, além do número de caracteres. Lembrando que a implementação do Naive Bayes que nós vamos utilizar, ela recebe um conjunto de features como entrada na forma de um dicionário Python. Então aqui o que a gente vai fazer é gerar um dicionário dessa maneira aqui. Aqui eu vou chamar de primeira letra. Aí vou extrair a primeira letra do nome. Última letra, mesma coisa, chamo aqui, lembrando que uma string ela tem como acessar cada caractere pelo índice, então aqui o índice negativo, ele está trazendo a última letra, né, a última posição, e o tamanho, utilizando o comando len. Então essa função aqui é a que extrai as features de um nome que vão ser passados como entrada para um classificador. Então agora o que eu vou fazer, eu vou criar um conjunto de pares entre as features extraídas e a categoria. Então feature sets. Eu vou iterar entre os elementos, né, entre os pares que está no conjunto nome, nomes etiquetados. Aí o que eu vou fazer, eu vou achar as features de cada nome, utilizando a função extração features. Certo? Então as features vão ser armazenadas nessa variável chamada features. E aí o que eu vou salvar aqui no feature sets é um par entre as features e a categoria. Aí por último o que eu vou fazer aqui, eu vou separar
esse conjunto em treinamento e teste. Um conjunto eu vou utilizar para treinar o meu algoritmo, para treinar as probabilidades, e o outro eu vou utilizar para avaliar o quão bem o modelo está classificando um exemplo novo de nome em feminino ou masculino. Então aqui eu vou utilizar a técnica de sublistas que a gente aprendeu. Então eu vou separar 500 nomes para teste e o restante para treinamento. Aqui vamos rodar, eu separei 500 elementos como conjunto de teste e os pares remanescentes como treinamento. Então vamos ver. Tenho 7.444 pares entre nome e categoria, né, os nomes rotulados para treinar o modelo. E para fazer o teste, eu tenho 500. E aí, se a gente quiser ver como é que é um par entre as features e a categoria, parece assim. Então foi isso, esse aqui é o dicionário com as features, que a gente extraiu a partir dessa função. E aqui tem a categoria, se é masculino ou feminino. E aí o treinamento desse algoritmo utilizando o NLTK é bem simples, é uma linha. Vocês vão fazer NLTK, aí ele tem aqui uma implementação que é chamada Naive Bayes Classifier. Vocês vão fazer .train e vocês vão passar o conjunto de pares entre as features num dicionário Python e as suas categorias respectivas. Aí eu vou salvar o algoritmo treinado numa variável chamada classificador e o modelo está treinado. Aí se eu quiser classificar um novo exemplo, eu uso o método classify. Aí, por exemplo, vamos supor que eu queira classificar Tiago. Então aqui a primeira coisa que eu faço é extrair as features. Então eu uso aquela função, passo o nome aqui, passo o meu nome, Tiago, e aí essas features eu dou como entrada para o algoritmo e ele vai classificar. Classificou como male. Ou se eu quiser fazer direto, eu já posso passar o resultado da função como parâmetro para o método classify. Joana, vamos ver José, se ele classifica certo. Classificou. Vivian classificou errado, então você vê que ele comete erros. Aí, para a gente avaliar quão bem o modelo está se saindo, no nosso conjunto de teste, né, que é o conjunto que foi separado de nomes que não foram vistos durante o treinamento, a gente pode utilizar um método do NLTK chamado classify. Ele tem uma implementação de um método de acurácia, que é um método que vai falar qual é a porcentagem do conjunto de teste que ele previu a categoria correta. Então aqui eu passo o classificador e passo o conjunto de teste. E aqui ele vai me devolver. Então, o algoritmo que a gente treinou, ele está acertando quase 80% dos casos no conjunto de teste. E aí, lembrando, uma das coisas que a gente falou, um ponto preponderante no treinamento de um classificador é saber quais features são relevantes para o problema. Então, aqui a gente definiu, certo? Primeira letra, última letra e o tamanho, né, em número de caracteres do nome. Se a gente quiser entender quais foram as features mais informativas para a gente poder refinar esse modelo, o NLTK tem uma função que está aqui no classificador, vocês podem chamar Show Most Informative Features. E aí vocês podem falar se querem as 10 features mais informativas, as 100 mais informativas. Aqui eu vou definir as 10 mais. E aí aqui ele vai devolver. Então, por exemplo, vocês veem que das features mais informativas, quase todas são a última letra. Então aqui a gente consegue prever, por exemplo, que a primeira letra e o tamanho não é tão importante. Se a gente for ver, só a letra W é importante, né? E é uma das features que não estão nem nas 10 mais informativas. Tamanho nem aparece. Então aí o que a gente pode fazer, com base no que a gente entendeu da primeira execução desse classificador, é remover a feature de tamanho. Então vamos ver como é que o modelo vai performar agora. Lembrando que anteriormente ele fez quase 80%. Vou rodar novamente, que eu vejo como ele classificou Vivian. Então vocês veem que agora ele classifica corretamente. E se eu pedir acurácia, continua a mesma, certo? Mas agora se eu for ver as features mais informativas, a primeira letra quase nem aparece, então vamos tentar rodar sem a primeira letra também, só com a última.
treino o modelo novamente, vamos ver, classifica o Vivian, agora ele faz errado, certo? Então, não está funcionando para esse exemplo, mas vamos ver para o conjunto de teste. Para o conjunto de teste cai um pouco a performance, cai 1%. Então, aqui o que a gente pode ver, pode manter a primeira letra e a última letra, o tamanho a gente viu que não faz diferença na acurácia no conjunto de teste. Então, aqui a gente poderia definir como nosso modelo treinado oficial para a classificação do gênero de novos nomes. Ok?